Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. No programa de hoje nós vamos tratar sobre as ações que podem ser feitas para evitar alagamentos e enchentes aqui na capital gaúcha. O assunto foi pauta da Comissão de Urbanização do Legislativo na última semana. Para falarmos sobre isso, recebemos hoje aqui no programa a vice-presidente da CUTAB, a vereadora Karen Santos, do PSOL, também o diretor-geral do Departamento Municipal de Água e Esgoto, Alexandre Garcia, e ainda o André Luiz Lopes da Silveira, que é professor da URGS, do curso de Hidrologia e também do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS. Aí tem uma vasta experiência no campo também para tratar com a gente sobre essas ações aí, possíveis ações para melhorar essa situação em Porto Alegre, vereadora, que é uma situação de muitos anos. Relatos aí de moradores mais de 50 anos, esses alagamentos recorrentes na cidade. Eu queria entender, a senhora enquanto legisladora, como tem acompanhado essas demandas aqui na cidade com relação a isso? Então, primeiramente, agradecer a oportunidade de estar conversando sobre esse tema, é um tema que é muito relevante para a cidade de Porto Alegre. A gente vem pontuando no mandato, né, que transporte coletivo e acesso a saneamento, drenagem, a água, virou um dos principais problemas estruturais da cidade. Investe muito investimento, muita análise e principalmente muito debate com todos aqueles que estão sendo afetados. Assim. Eu estou vice-presidenta da CUTAB, né, há 3 anos, né, já era vereadora suplente na última legislação, chegamos a assumir e sempre demos essa prioridade para a CUTAB, justamente por ser essa porta de entrada do município desses problemas cotidianos, né, que tem que ser resolvidos a médio prazo, mas que tem uma base estrutural de uma cidade que se desenvolveu, sobretudo para a periferia, né, sem pensar equipamentos públicos, sem pensar na lógica de direito, sem pensar uma forma que englobasse boa parte dessa população, né, a população da Zona Norte, do Sarandi, da Lomba do Pinheiro, da Restinga, do Extremo Sul, né, e que vivem problemas cotidianos em relação à escassez. Né, pagam seus impostos, são trabalhadores e não têm os serviços garantidos, os direitos garantidos pelo Estado. Assim. Então, para nós, identificando a natureza do problema, a complexidade do problema é fundamental e também fazendo esse diálogo constante com as lideranças comunitárias, com as associações, com os trabalhadores que estão envolvidos no processo de realização desse trabalho, né, desse conhecimento técnico a serviço da luta, né, por dignidade, por direito, por justiça. Então, é um método, né, que a gente vem trabalhando, assim, utilizamos a CUTAB nesse sentido, sempre fazemos muitos tensionamentos para manter a nossa cadeira dentro dessa comissão, por entender que a gente não resolve e não compreende esses problemas em um ano, menos ainda numa legislatura, assim. Envolve não só um conhecimento técnico, ações inovadoras, como também uma vontade política de caminhar junto. Né? A gente acha que é pressuposto pensar esse processo de garantia do direito à água, saneamento e drenagem junto com as populações que são afetadas por tudo isso. Não basta criminalizar as pessoas por estarem na condição que estão, por isso a gente sempre pega a história da cidade, a história das remoções, da periferização de boa parte da nossa classe trabalhadora. Não basta também só entregar para a iniciativa público-privada, a gente entende que as pessoas que oferecem esses serviços, os trabalhadores, eles são a memória do município, né, e eles qualificados e com esse conhecimento resguardado, permanente, né, sendo trabalhado, dá mais capacidade para a gente conseguir resolver e pensar alternativas diferentes, assim, né. Hoje mesmo de manhã a gente estava junto com os trabalhadores da MG Terceirização, que são trabalhadores terceirizados do DEMAI, como na educação, como na saúde, em qualquer área da vida que a gente se defronta com a terceirização, é desrespeito, é precarização do trabalho, é assédio moral, e a gente entende que o serviço público ainda resguarda os trabalhadores nesse sentido. Assim. Então, não é só resolver o problema da água, porque muitas vezes o povo quer a água na torneira. Sim, mas eu também quero que a pessoa que esteja trabalhando para fornecer a água esteja com seus direitos trabalhistas em dia, seja um trabalhador bem remunerado, né? Então, dentro desse conflito de interesses de diversas classes, de diversos governos, que a gente vem se posicionando, assim, sabe? Para tentar garantir para a maioria daqueles que são assistidos e para aqueles que trabalham hoje na rede de fornecimento, tenham
garantia de qualidade do serviço, remuneração e, sobretudo, transparência, né? Eu acho que nosso papel enquanto legisladores hoje, principalmente, é garantir a transparência nos contratos, nos processos e fiscalizar, né, as estruturas públicas, os equipamentos, para entender por que não está dando certo, por que está tendo furo. Vereadora Karen, a senhora trazendo aí esse aspecto nos demonstra o quanto o problema da falta d'água ele é complexo e envolve uma série de outras questões. Alexandre, né, você representando, né, então o DEMAI aqui, esse, né, departamento que é tão importante para a água aqui em Porto Alegre, entendendo também essas complexidades, né, e entendendo que Porto Alegre se faz com várias gestões também de outros anos, vocês mesmos já falaram, né, dessas dificuldades que vocês têm com relação até a própria equipe para trabalhar. Quais são esses problemas que a gente pode enxergar e poder trabalhar em cima deles de forma para resolver essa demanda aí tão antiga, Alexandre? Então, primeiro, muito obrigado pela oportunidade de conseguir estar aqui levando as informações do DEMAI, né? Eu vou tentar me limitar aqui ao tema que é drenagem urbana, né? Mas os temas do DEMAI são muito desafiadores e eles atingem diretamente toda a população, então a gente talvez passe por alguns outros temas, né? O nosso foco atualmente é conseguir botar todo o sistema funcionando a pleno, tá? Nós tivemos nas últimas chuvas todas as nossas estações de bombeamento de água da chuva funcionando, então a gente já conseguiu um avanço. Então a gente recebe uma estrutura que vem do DEP com um déficit de investimentos absurdo, né? A gente chega a esta condição justamente porque há um déficit de investimento na melhoria e também há um déficit de investimento na manutenção, em que tudo aquilo que existe funcione na sua plenitude. Focamos inicialmente nas casas de bombas, conseguimos colocar todas as casas de bomba funcionando, então na última chuva, exceto algumas que ficaram sem o fornecimento de energia elétrica, que aí é uma coisa que transpõe a nossa capacidade naquele momento, mas todas as estações de bombeamento funcionaram, todas as bombas que precisaram entrar em funcionamento estavam aptas a entrar em funcionamento, quando o histórico de vinda desses equipamentos para o DEMAI era de cerca de 50% só do sistema de bombeamento com capacidade de funcionamento. Então a gente já consegue ter essas vitórias. E agora a gente está focando no sistema de macrodrenagem, estamos com grandes contratos aí para conseguir fazer a limpeza, a dragagem dos arroios, né, das valas, das valetas, para que, funcionando o sistema de macrodrenagem, a gente consiga ter o sistema de microdrenagem escoando na sua plenitude. Mas a gente precisa tomar uma decisão sobre o formato de ocupação do solo da cidade, né? A gente tem áreas onde a ocupação se deu de forma muito desordenada no sentido de que primeiro foram as pessoas morar lá, primeiro se construíram as casas e agora a gente precisa levar a infraestrutura justamente para chegar lá. E nesse sentido, ele é um processo que eu digo que ele é um processo muito mais traumático, porque tecnicamente, muitas vezes, a gente não consegue atender, porque algumas residências vão ter que ser suprimidas, porque alguns pontos vão ter que ter uma melhor adequação, e isso também torna muito mais difícil, às vezes, a gente conseguir superar esse déficit na infraestrutura. No mundo do ideal, e a gente sabe que a gente não vive no mundo do ideal, primeiro se levava a infraestrutura, se levava todas as condições e depois a população ia ocupar aquele espaço, ia ocupar o solo. Mas, infelizmente, não é essa a nossa realidade. A gente tem visto a cidade, o solo sendo ocupado, e aí depois a gente vem correndo com a infraestrutura. E muitas vezes, primeiro chega lá o asfalto, para depois chegar os outros sistemas de drenagem, por exemplo. E tem um estudo, o professor Carlos Tucci, que é aí oriundo também do IPH e que é uma pessoa com notório saber na área, que ele diz que sempre que a gente asfalta uma via, a gente aumenta em 600% o problema da drenagem urbana, porque a gente diminui a permeabilidade do solo, a gente aumenta a velocidade da água e aí a gente vai precisar, então, ter um sistema de aumento do sistema de captação para que a gente consiga efetivamente evoluir. Então, a transição final do DEP se deu agora nessa atual gestão, né? Passando então todas essas obrigações para o DEMAI, o que eu tenho repetidas vezes dizendo que eu acho que se tu pensar exclusivamente no DEMAI
é ruim para o DEMAI, porque tu vai ter muito mais trabalho, né? Mas se tu pensar numa questão lógica e de legislação que tu vê ao longo do Brasil, o código na verdade, Para concluir, a lei de saneamento lá de 2007 já previa os serviços de saneamento todos, né? Água, esgoto, drenagem, resíduos sólidos, todos dentro da mesma estrutura. Então eu acho que de médio e longo prazo, para o município de Porto Alegre, é uma grande vitória. Vai ter um grande resultado. E também se soma ao nosso debate aí o Jorge Brasil, que ele é vice-presidente da Associação dos Moradores e Amigos da Rua Serafim de Alencastro e em torno do bairro Sarandi. Jorge, obrigado pela presença. A gente está ouvindo aí, já ouviu a vereadora Karen, também ouviu o diretor-geral do DEMAI, o Alexandre Garcia. E queria entender um pouquinho também, né, a tua visão enquanto morador, né, que vem presenciando esse problema aí dos alagamentos e vocês são atingidos diretamente por isso, né? E como é que tem sido essa relação com a própria prefeitura para tentar resolver esse problema aí? Como é que vocês têm percebido também esse incentivo para melhorias? Nossa associação ela é muito combativa, né? Dá para dizer assim. A gente tem um problema crônico aqui, vocês conhecem a Zona Norte, é um bairro baixo aqui. E então todo mundo sofre com isso, né, com os alagamentos. Então as pessoas, né, teve gestões anteriores e ficou esse déficit mesmo aí de drenagem, dragagem. E a gente é combativo porque a gente está tentando aí fazer um diálogo junto ao DEMAI, né. Inclusive nós vamos em inúmeras reuniões aí com o diretor Alexandre, sempre nos recebeu muito bem. E a gente está construindo isso. A gente agora, eu acredito que essa gestão assim a nova deu uma boa melhorada. Já estão fazendo aqui a dragagem do Arroio Sarandi, né, que vocês conhecem, se vocês forem ver ali, Assis Brasil, é terrível ali aquela parte, né, que qualquer quantidade de chuva alaga. Mas o que eu posso dizer é que nessa gestão já tem um olhar bem diferente, né. A gente sofreu bastante na gestão passada aí, mas mesmo assim a gente teve um combate árduo aí com eles. Mas a gente, assim, a gente tem dialogado com o DEMAI, com o diretor Alexandre, ele tem feito, os nossos pedidos, tem realizado aí o que a gente tem pedido. A gente sabe que a Zona Norte, a gente sabe que Porto Alegre, né, principalmente a Zona Norte aqui, a rede pluvial, os canos, eles são milenares, de anos, então é preciso fazer uma estrutura aqui, né, estruturar, colocar uns canos um diâmetro maior, né, para que essa água escoe. A gente tem muito problema com lixo aqui, né, então essa questão também a associação trabalha bastante, né, e eu acho que o município deve vir também com esse olhar, né, inserir a educação nas escolas, para quem sabe a próxima geração aí não está jogando tanto lixo aí, né, nas ruas e nos arroios. Isso aí prejudica muito, né, é muito prejudicial. E a gente espera aí que realmente, que tudo demanda recurso, né, que o recurso venha lá do governo federal, que a gente consiga captar, e que mais importante, que a gente consiga trabalhar junto aí ao DEMAI e a esses órgãos aí para captar o recurso. Eu acho que é importante isso, porque a gente aqui como associação, a gente tem um olhar assim, se não tem o dinheiro, vamos ajudar a captar. Eu acho que todo cidadão tem esse direito, né? Vamos tentar buscar e ajudar o órgão aí a buscar isso, a tentar fazer melhor, porque as coisas estão difíceis, né? Todo mundo sabe. Então a gente tem que ter esse olhar aí para somar junto com o órgão, e é isso que a gente pensa aqui, tá? A gente está sempre tentando, junto com o DEMAI, dar algumas dicas. E se não tem recurso, de que jeito vamos tentar buscar, o que a gente vai articular. Eu acho que o olhar é esse, tá? É tentar construir junto, tá? E tentar assim parar um pouco de reclamar, né? A gente cansou de reclamar e a gente está somando junto agora. Esse é o nosso olhar aí. Professor André, bom, a gente pôde ouvir vários relatos aí de vários problemas em conjunto que contribuem para essa dificuldade histórica aqui em Porto Alegre. Na sua visão, além disso, não só da manutenção e dessa limpeza recorrente, daqui a pouco um cronograma um pouco mais detalhado de limpezas recorrentes, mais equipes, mais dinheiro, um projeto um pouco maior para a cidade, para se melhorar essa estrutura dos arroios, porque a gente também fala também sobre a questão do cidadão, mas como conciliar também o que o poder público tem que fazer? Bom, agradeço o convite, cumprimento o pessoal da mesa aí.
Limpeza é fundamental, né? A gente não pode ter limpeza dos condutos, limpeza dos arroios, que inclui dragagem, é fundamental para que o sistema funcione, porque ele está projetado, me corrija aí o diretor Alexandre, se for o caso, para aguentar, digamos assim, escoar chuvas de até 5 anos de período de retorno, ou seja, de 20% de probabilidade de ocorrência, o que em Porto Alegre significa, por exemplo, 41 milímetros em uma hora. Se chover isso, não deveria ter alagamento, né, ao nível das ruas. E ao nível dos arroios, esse valor sobe para 10 anos de retorno, em torno de 47 milímetros em uma hora. Tem outros valores para outros períodos de tempo, né? Tem todo esse mapeamento das chuvas e riscos decorrentes de chuva em Porto Alegre. Então, a manutenção do sistema não é uma coisa secundária. É preciso, houve problemas aí com o DEP, né? E agora há grande esperança de com o DEMAI, com uma estrutura que é uma parceria de verdade, já que o DEP não era uma parceria, e uma estrutura de engenharia melhor, vai poder dar conta disso, mas vai ter custos, né? Temos que ver se o DEMAI vai ter essa verba para tratar desse assunto tão importante. São mais de 3 mil quilômetros de condutos fluviais em Porto Alegre, que tem que ser mantidos, limpos, desobstruídos, e nós temos 27 bacias hidrográficas, também cujos arroios têm que ser mantidos dragados, né? Aí entra essa questão, né, da ajuda de todos nós, da sociedade, da população, de a gente não considerar os arroios como latas de lixo, né? Então a gente não pode, né, incentivar ou deixar de falar nisso o tempo todo, né? Na questão do ambiental, digamos assim, ao nível de pesquisa na universidade, a gente tem trabalhado muito com a questão de grama verde azul ou corredores verdes, estruturas de contenção e infiltração para drenagem, né? E isso inclui os piscinões, etc., que são estruturas interessantes quando há grandes volumes de água a escoar, que é o caso do fluvial, né? O fluvial tem muita geração de água, porque como foi colocado aqui, a impermeabilização do solo aumenta em volume 600%, mas em termos de vazão pode ser muito mais isso. Então, não há uma boa gestão, um bom manejo da água fluvial, bem pensado, vão acontecer os alagamentos, sem dúvida. Mas eu queria até uma palavra do Alexandre, porque, se eu não me engano, em Porto Alegre, ainda pelo DEP, é todo um planejamento da drenagem de toda a cidade, todas as bacias da cidade, incluindo o trabalho pioneiro do Sortuto lá, que eu participei no IPH, e depois o restante das bacias foram estudadas até pela iniciativa privada, e esse plano, eu imagino que exista, né? Então, por falta de plano, nós não temos. Ele pode ser atualizado, é claro, né? Pode ser atualizado, modernizado, mas, inclusive na Bacia do Areia, eu imagino que há grandes iniciativas para a questão do aeroporto. Para concluir? Né? De melhoria aí da drenagem, ou seja, então... Bom, depois eu falo mais. A gente vai seguindo mais sobre isso. Eu queria puxar agora para a vereadora Karen. O senhor falou aí, o professor falou, Karen, em plano. Pois é, plano, parece que falta daqui a pouco um plano que seja executado daqui a pouco realmente, para que a ação possa mudar e que as enchentes acabem. Na sua visão, como esse plano ele pode ser melhor implementado? É verba? É prioridade, vereadora? Projeto, orçamento no final do ano, quando a gente debate a lei orçamentária do ano seguinte, construção, né, participativa. Tem uma questão que está se desenvolvendo ainda na cidade, que eu acho que é importante, porque é um elemento que já apareceu 2 vezes na fala do diretor Alexandre, que as pessoas vivem em morro, as pessoas vivem em áreas que não deveriam viver, e por isso o serviço não chega. As pessoas
têm disposição de ocupar áreas verdes e depois reclamam porque não têm direito à água, à luz e outros serviços, assim. E quando eu digo que isso é um projeto de cidade, não é uma coincidência, e culpabilizar as pessoas por uma condição projetada e estruturada é criminoso, né? Porque eu acredito que não desenvolve o que a gente precisa desenvolver no nosso povo, né? Que é uma consciência crítica em relação à sua condição. Foi protocolado semana passada na Câmara de Vereadores um projeto de lei que permite a venda de 100 imóveis públicos em áreas bem localizadas na cidade. Padre Cacique, Azenha, Menino Deus, aqui no bairro Cristal, áreas que no sentido social deveriam servir primeiramente para a reforma urbana, né, para a regularização fundiária. Então é uma opção, e não é dessa prefeitura, é de sucessivos governos. Não tem uma política de reforma urbana para as pessoas, ou seja, as pessoas vão morar onde dá, com a crise econômica, o aluguel subindo, a inflação consumindo todo o nosso salário. As pessoas estão vivendo em condições cada vez mais precárias, nós estamos vivendo um boom do aumento da população em situação de rua, e não dá para culpabilizar as pessoas, e nem criminalizar, porque elas vão lutar, elas vão se manifestar, e a única forma que muitas vezes elas têm de serem ouvidas, assim, sabe? Então, hoje, isso não é só uma questão de ter os melhores planos e os melhores projetos, né? É um debate de cidade, é uma disputa. A cidade está se desenvolvendo por quê? Aqui na Zona Sul, a prefeitura acelerou um projeto de lei para ceder uma área do município para o internacional construir apartamentos de luxo, uma área pública. Também poderia ter um outro sentido social. Então, a gente vê que determinados interesses econômicos da cidade se aceleram, as coisas fluem, né, os pareceres estão prontos e passam com muita facilidade na Câmara de Vereadores. Já outros debates, outras concepções de matemática, ou seja, tão desigual, tão segregada, né, nós estamos enfrentando barreiras. E não é lógico realmente levar água lá para cima da Beleza, no Morro da Cruz. Não é lógico levar a rede de drenagem no esgoto lá para a parada 16 da Lomba do Pinheiro. Né? Mas por que a gente não debate, e hoje a gente tem uma oportunidade de fazer isso na Câmara de Vereadores, porque está o projeto tramitando, né? E se deixar, não vai ter debate, não vai ter audiência, ou vai ser aquelas audiências fake só para referendar o projeto do governo. A gente quer debater o acesso à cidade. A gente quer que as pessoas morem no centro, onde já tem escola, creche, onde já tem equipamento público, onde já tem, sabe? Porque eu também acho que é ilógico as pessoas morarem onde estão morando. E eu não criminalizo as pessoas. O nosso papel é tensionar para que as pessoas consigam acessar a cidade, né? E hoje a gente tem uma oportunidade de fazer isso, assim. Eu tenho muito acordo com o que tu falaste de cronograma, a gente sempre encaminhou para o DEMAI, assim como a gente encaminha para serviços urbanos. Cronograma, a gente sabe que tem questões estruturais, mas também a gente consegue prever alguns problemas. Sabe que vai chover? Faz a limpeza do Arroio Sarandi, né? 2 dias antes, e os próprios moradores nos avisam. Vai chover, quinta-feira, 60 milímetros, blá, blá. A gente envia o pedido de providência. Vai faltar água. Então, valorante de sensação térmica de 50 graus na cidade. Mandamos pedidos de providência. Caminhão-pipa. Para as pessoas do Morro da Cruz. Então, tem coisas assim que dá para prever, dá para ter cronograma para amenizar a situação caótica das pessoas. E a médio prazo tem que ter projeto, tem que ter concurso público, mas tem que, antes de tudo, ter uma vontade política de conceber isso. Porque hoje a vontade do governo é privatizar tudo. A água, a drenagem e o esgoto. Né? Então, é um debate, é uma concepção essa precarização do DEMAI. É uma concepção não ter as coisas, porque daí a iniciativa privada abraça. E aí depois falta luz para as casas de bomba e a gente não entende por quê. Nesse sentido, Alexandre, eu queria aproveitar a fala da vereadora Karen e falar duas coisas. O DEMAI também tem se mobilizado para a contratação emergencial de profissionais, né, via projeto de lei aqui na Câmara, que vai chegar à Câmara para votação, para poder fazer as manutenções das casas de bomba também, isso é importante de lembrar. Mas eu queria entender, assim, numa próxima chuva aqui em Porto Alegre, né, qual a garantia de que não ocorra o problema que ocorreu na última chuva? Falta de luz, né, o argumento disso. Um gerador nas casas de bomba não solucionaria o problema? Bom, eu vou tentar responder, então, antes a questão do André, que ele fez um questionamento ali sobre um plano, tá? Realmente há um plano das bacias do início dos anos 2000, um plano que está muito desatualizado, nós estamos numa fase de atualização, e é somente um plano, sem projetos estruturados, né? Então, e é nesse sentido que a gente está buscando.
Mas, como eu tenho dito, a desestruturação que se ocorreu no DEP, a falta de investimento, até mesmo em manutenção, leva ao sistema existente hoje sequer está funcionando na sua plenitude. É isso que nós estamos buscando nesse momento, e também para médio e longo prazo ter esses planos de ampliação de todos os sistemas, né? Então, não é em um dia ou dois que se limpa o Arroio Passo das Pedras, né? Nós já estamos há mais de um mês, já limpamos mais de 15 mil metros cúbicos no Arroio Passo das Pedras e sequer fizemos ali 20% dele, né? Nós vamos ininterruptamente trabalhar nesse sistema de manutenção preventiva nos arroios, que é o que vai dar o resultado mais adequado nesse momento. Nós já limpamos mais de 1.100 metros, aprofundando em mais de 1 metro em todo o Arroio Passo das Pedras, o que já começa a dar os seus resultados, e a gente já viu isso na última chuva. Contudo, quando a gente tiver uma chuva semelhante àquela que nós tivemos e que deixou o bairro Menino Deus em condições muito ruins, a gente vai efetivamente ainda sofrer com alagamentos. Por quê? Porque aquela chuva foi superior à capacidade de drenar. Nós tivemos uma chuva com uma taxa de retorno, o professor vai me entender aí, um TR de mais de 60 anos. E todas as estruturas elas são pensadas aí, invariavelmente, as estruturas públicas, para um TR de 50 anos. Então, quando a gente tiver uma concentração de chuva semelhante àquela, a gente vai ter problema, mas a gente está trabalhando firmemente, estamos iniciando também agora a dragagem e limpeza das bacias de amortecimento da região do Arroio Dilúvio, que também vai dar um resultado excelente. Bom, quando eu falo em dificuldade de levar a infraestrutura com a ocupação do solo, eu não coloco, conforme disse a vereadora, a culpa nas pessoas ou criminalizo essa ação. O que eu digo é que é muito difícil tu primeiro ocupar a área e depois levar a infraestrutura. É muito mais difícil de tu correr atrás disso, né? Fica mais complicado, é mais traumático, é mais demorado e efetivamente acaba influenciando muitas vezes nas tomadas de decisão esse tipo de problema, porque tu começa é muito mais fácil quando tu consegue planejar e agir do que quando tu já tem o problema instalado e aí depois tu vai ter que correr atrás dessa necessidade. O DEMAI está trabalhando muito fortemente para que não abasteça a região do Morro da Cruz com caminhão-pipa. Não é isso que a gente quer. Mas a gente tinha uma série de impossibilidades para levar água lá para cima. A gente tinha áreas que a gente não podia agir, que inclusive tinha pedido do DEMAI para agir, para fazer as ações lá, mas que nós não poderíamos. Por quê? Porque eram apresentadas questões ambientais, questões de segurança, por ser uma encosta de morro. A gente tem visto aí ao longo do Brasil o que vem acontecendo. Então, o que a gente está fazendo é evoluir com a nossa infraestrutura, e o objetivo do DEMAI é atender absolutamente toda a população. Eu costumo dizer que para a gente cumprir a nossa missão, a gente precisa levar água para todo o Porto Alegrense, coletar e tratar os esgotos do Porto Alegrense e fazer a correta gestão das águas urbanas, né? Mas para isso a gente vai precisar vencer a infraestrutura, a gente vai precisar de muito mais equipes, muito mais gente, muito mais situações. E esse contrato emergencial, só para finalizar, ele vem justamente porque a gente recebe as casas de bomba do DEP sem nenhuma mão de obra ligada a essas estações de bombeamento. E aí, com isso, elas acabam influenciando também no nosso dia a dia, nas demais ações do DEMAI. Jorge, você comentava aí sobre a dificuldade que há também da comunidade com relação ao descarte do lixo. Como é que vocês têm visto aí no Sarandi essa situação? A comunidade tem se mobilizado para poder evitar e fazer mutirões para recolhimento de lixo? Há recolhimento de lixo aí no bairro também? Falta? Qual é a visão? A gente tem trabalhado na medida que a gente pode, assim, com um pouco de conscientização, mas as pessoas, é difícil, viu? A gente vê, assim, o DMLU vai lá, recolhe, aí daqui a pouco vai lá, o pessoal coloca o lixo de novo. A gente teve aí uma ação, a gente conseguiu alguns pallets da associação, compramos alguns pallets para fazer aqueles vasos de plantio, a gente colocou próximo à Escola Liberato ali. Não conseguimos colocar de ponta a ponta, mas o pessoal respeitou a parte dos vasos, mas do lado já colocou lixo. Então é complicado, viu? É como enxugar gelo aí.
Mas a gente tá, assim, eu acho que a gente ensina muito com exemplo, né? A gente não desiste, a gente segue. Na minha casa mesmo, eu varro a minha frente junto, coloco no saco de lixo. Muitas pessoas varriam e já tiravam direto no canteiro. Então, aí depois agora, algumas já colocam no saco de lixo. Então, eu acho que o exemplo ensina muito, né? Eu acho que tem que ser feito um projeto bem forte nessa questão, sabe? Que também vai ajudar. E outra questão também que o professor estava falando, que eu acho que vai minimizar bastante a questão aí dos arroios aqui no Sarandi, é a questão da atualização do plano diretor aí de drenagem, né? Eu acho que tem que ser feita uma força, né, grande, claro que demanda recurso, tem que ser feita uma força grande para atualizar esse plano diretor, tá? Eu acho que ele já tem alguma coisa pronta aí desse plano. Eu acho que só assim a gente vai conseguir, tá, ter as melhorias que a gente quer, porque é através desse plano que vão ser realizados o que precisa ser feito, né? Se a gente não tem um plano, a gente fica fazendo paliativos, né? Então, eu acho que aí até uma dica aí para a vereadora aí, para ela ver essa questão, tá? Com o governo aí municipal, da atualização desse plano. Eu acho que aí sim vai começar a mudar. Tá? Então, a gente aqui como associação, a gente tem esse olhar, então, para esse plano, para essa atualização, e a gente está tentando fazer o que pode. A gente não tem tanto recurso assim, a gente trabalha com pessoas, né, vai entrando na cabeça do outro e vamos tentando amenizar os impactos aqui no bairro. É isso. Pois é, professor André, o Jorge falou aí, né, não adianta ter medidas, digamos assim, a curto prazo, claro que adianta, né, mas para o problema realmente ser resolvido, né, esse plano aí de drenagem, o senhor estava falando sobre ele também, queria que o senhor comentasse um pouco mais sobre que aspectos desse plano efetivamente podem contribuir para a situação e se a estrutura da capital dificulta, né, a implementação de um projeto mais amplo. Bom, conforme o diretor Alexandre falou, realmente esses planos não entram no projeto executivo, né, na linguagem de engenharia, mas, no entanto, eles não são meros planos de diretrizes. O plano de drenagem urbana por todas as bacias inclui a modelagem hidrológica e modelagem hidráulica também, onde são já pré-estabelecidos possíveis soluções de armazenamento de água em bacias de detenção, piscinões, os condutos, se tem que ser aumentados ou não. Então, ele tem uma diretriz forte, né, e parâmetros de dimensionamento que direcionam muito claramente para um projeto executivo, que pode ser contratado por uma empresa de engenharia, e pelo que eu sei, toda a cidade foi coberta com esse plano, né, e foi buscado soluções. Existem soluções de engenharia para macrodrenagem, né? Agora, é claro, nós temos problema dessas, eu vou chamar de favela ainda, porque eu não sei qual é o termo mais politicamente correto. O problema das favelas ou ocupações irregulares é que não é para criminalizar as pessoas, elas estão lá arriscando a vida até, como arriscaram em Petrópolis, por exemplo. Mas não dá para glamorizar. E a ocupação do solo, como coloca o diretor Alexandre, e coloca as questões aí o Jorge, assim como a vereadora, a questão do solo é fundamental, né? A ocupação do solo é fundamental. A drenagem é a ocupação do solo, no fim das contas. Então, se eu tenho pouca área pública, né, para arruamento, nem o caminhão do lixo vai chegar, né? Então, aí é óbvio que a pessoa, quando não tem nem coleta de lixo perto, ela vai colocar onde o primeiro arroio que ela enxergar, né? Então, ocupação do solo, planejamento urbano, plano diretor de Porto Alegre, conversando com o plano de drenagem urbana, é fundamental, né? Sem falar na questão ambiental, né? Na preservação de áreas ainda livres, recuperação de arroios, não tapar esses arroios, ter respeito por eles, transformar em áreas públicas
de lazer, como os parques lineares. Tudo isso é possível havendo um grande planejamento urbano a favor da população. Certo, nós estamos tratando então sobre a drenagem urbana aqui na capital gaúcha. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Você sabe o que é TPS? É o Teste Público de Segurança. Qualquer brasileira ou brasileiro maior de 18 anos pode se inscrever para ir ao Tribunal Superior Eleitoral em Brasília e checar se existe alguma vulnerabilidade no sistema eletrônico de votação. Se algo for encontrado, será corrigido antes da eleição seguinte. O principal é verificar se não é mesmo possível alterar o voto de algum eleitor e nem quebrar o sigilo do voto. Assim, a pessoa colabora com a segurança do sistema eletrônico de votação e ainda tem a certeza de que o TSE preza pela transparência. E nós estamos de volta com Porto Alegre em Debate, hoje tratando sobre a drenagem urbana aqui na capital gaúcha. Participando do programa de hoje, a vereadora Karen Santos, do PSOL, vice-presidente da CUTAB, também o diretor-geral do DEMAI, Alexandre Garcia, ainda o professor da URGS, do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS, o André Luiz Lopes Silveira, e também o Jorge Brasil, que é vice-presidente da Associação de Moradores e Amigos da Rua Serafim de Alencastro e entorno, lá do bairro Sarandi. Vereadora Karen Santos, a gente estava falando aí sobre ainda as ocupações e eu queria entender também, né, os arroios ainda são vistos como um lugar em que, como se fosse uma espécie de depósito, né, um lugar em que não há um complemento com aquele bairro, né, onde as pessoas possam também usufruir daquele lugar. E aquilo de alguma maneira também pode contribuir para uma visão até deturpada do bairro, da comunidade, como algo ruim também, né? Sim, com certeza. É uma cultura, né? É uma cultura política, é uma cultura de lidar com o meio ambiente que a gente tem que reverter. Isso também é uma política a médio prazo, né? Ter educação ambiental nas escolas, ter política de conscientização. Domingo mesmo, agora na aula, a gente estava junto com os skatistas ali da pista, fazendo esse trabalho de conscientização junto com a União Skatista Gaúcha, porque eles chegaram num patamar que indicaram à Secretaria de Esporte, ao DPMU, né, aos serviços públicos, não conseguiram, na agilidade que é a demanda deles, né, que é a demanda da população de um modo geral, e eles estão muito tendo essa iniciativa de constituir essa campanha de conscientização, distribuir saco plástico, colocar uma caixa indicadora, estão conversando com a população, então acho que tem coisas assim que é atribuição também da comunidade se engajar, tomar para si a responsabilidade, ter as suas campanhas. Ao mesmo tempo, o poder público tem que caminhar junto, né? Tem que ter unidade de destino certo, tem que ter periodicidade da coleta, tem que combater os focos de lixo, né? É uma política dessa atual gestão, mas que o Marquesã tracou o caminhão que passava, né, para levar os entulhos das comunidades, tudo que o DMD não conseguia coletar. Então, são questões assim que a gente sabe que dá certo, né, e acho que é trabalhar para fortalecer o que dá certo, e ao mesmo tempo complementar, autorizar a população, né, porque é isso, já tivemos problemas ali na Orla do Guaíba ao fazer essa campanha de conscientização, tivemos problema com a guarda, tivemos problema com a brigada militar, né? E os esportistas do skate, eles estão cumprindo um papel muito honrado, né, de tapar esse furo do poder público em relação a uma campanha permanente de conscientização. A galera vai, a galera bebe, deixa kit ali, deixa garrafa de vidro, tem criança que pratica esporte. Então é isso, é uma cultura que tem que ser desenvolvida, tem que ser disputada. Acho que a sociedade tem um papel, o poder público tem que complementar isso, tem que ter nos currículos das escolas, por exemplo, educação do meio ambiente, né? Porque a gente vai educar uma próxima geração a não repetir as mesmas práticas que a atual geração reproduz, né? Então tem como a gente intervir nisso, né? Falta justamente
esse acordo de que isso é um problema, de que isso é um problema da cidade, que isso vai ser um problema de Sarandi, da Lomba do Pinheiro, da Restinga. Eu entendo que na ordem do dia da política tem as prioridades, né? E acho que o nosso papel da oposição é tensionar essas prioridades. Por que determinados problemas se resolvem com tanta facilidade, se muda a lei e as coisas avançam, em outros problemas é 20, 30 anos. É isso que a gente está questionando, sabe? A lógica e a dinâmica da coisa vão mudar, né? Então, o nosso papel é incomodar mesmo e suprir a população de ferramentas para acessar. Porque tem coisas que nem nós, vereadores, conseguimos acessar. Né? Tem gestões que são mais acessíveis, por exemplo, a gestão anterior do Marquesan, PSDB, não respondia a pedido de providência, não dava informação, né? Então, é sobre isso. Assim, nós também, enquanto legisladores, que tensionam, estão com essa disposição de conhecer o problema a fundo e monitorizar, né? Suprir a população dessas informações, nós também enfrentamos problemas, né? Então, nosso trabalho tem que ser muito combinado. Eu fico muito feliz quando as comunidades tomam para si a responsabilidade, não só de fazer um mutirão, de fazer a conscientização, mas entendem a luta enquanto um instrumento que agiliza processos. Mexe peças nesse tabuleiro que muitas vezes a gente, enquanto vereadores da oposição, não conseguimos mexer. Então, eu saúdo isso, porque esse é o papel da política ativa, não só a Karen vai lá e resolver por mim, a gente não tem capacidade de resolver nada. Nem o diretor Alexandre, né? Mas com pressão e com luta, a gente consegue ter condições de algumas políticas se desenvolverem no tempo que anteriormente não se desenvolveriam, assim, sabe? Então, acho que a luta, a pressão popular, né, o trancaço, é um instrumento muito interessante que a gente precisa resgatar na cena política, né, na nossa atual democracia. Não dá para ser só a representativa ou do AP, né? Tem que ser mais direta e bem dando resposta, assim. Pois é, Alexandre, nesse sentido, o DEMAI prevê essa parceria com o DMLU, por exemplo, para poder incentivar esse descarte correto, mais lixo, mais recolhimento de lixo também? Sim. Bom, na verdade o DEMAI tem o seu sistema de educação ambiental, né? E que nós vamos, ele ficou muito prejudicado no último ciclo, justamente por conta das questões sanitárias, né? E nós estamos retomando agora, trabalhando especificamente com as crianças, com as escolas, buscando uma mudança de cultura, né? A gente vê muitas vezes as pessoas colocam, descartam o resíduo de forma inadequada, mas aquilo é, vamos dizer assim, é da sua cultura. Ele já introspectou, ele cresceu vendo aquilo acontecer, ele cresceu com aquilo ali. E a gente precisa buscar a mudança de cultura. Por isso que a gente vai trabalhar muito fortemente com as crianças. A gente está também reformando o mirante ali da Hebe Cristal, justamente para que a gente consiga levar as crianças lá, para que eles consigam olhar para o Lago Guaíba, olhar para o Guaíba e ver que todas as tomadas de decisões delas influenciam no nosso dia a dia. Quando ela descarta um papel de bala que seja de forma irregular, ele vai parar no Guaíba e de alguma forma nós vamos captar aquela água do Guaíba para tratar. Então a gente trabalha educação ambiental com crianças buscando essa mudança de cultura para que de médio e longo prazo elas já cresçam, já tragam consigo essa perspectiva, essa mudança de cultura. E sempre que a gente fala de resíduos, né, a gente precisa efetivamente da ajuda da população. A quantidade de resíduo ela é muito grande, a gente precisa, obviamente, oferecer as condições para que a população se engaje nas causas, para que a população entenda aquelas questões ali, mas as associações, né, os líderes comunitários, todos eles são de extrema importância para que a gente consiga o engajamento daquela população, para que a gente consiga efetivamente mostrar as melhoras todas que vão ter quando a gente tem o descarte correto dos resíduos. Então, a gente tem aqui, está reformando também o nosso auditório aqui no DEMAI, justamente para que a gente consiga receber as crianças, mostrar para elas os vídeos, mostrar as consequências desse descarte irregular, mostrar o sistema de tratamento de água. O DEMAI já faz esse sistema de educação ambiental já há muitos anos, mas tinha sempre o foco na água e no esgoto, e agora a gente está focando também nessa questão de drenagem urbana e que envolve diretamente a questão dos resíduos. A gente entende que é absolutamente indispensável que a gente leve e tente experimentar para essas crianças essa mudança de cultura. O efeito pedagógico das crianças levarem isso para dentro de casa, quando ela chama atenção, ou quando ela comenta com o pai, com a mãe, com o avô,
com a tia, a importância desse descarte é muito importante também, que vai fazendo com que essas pessoas que cresceram com uma outra perspectiva, com uma outra cultura, também passem a entender a importância de tudo isso que está acontecendo. Então, a gente estamos trabalhando também nessa limpeza desses arroios. A gente encontra no Arroio Passo das Pedras, eu convido a todos que quiserem ir lá olhar, no primeiro trecho que a gente limpou, a gente tirou uma montanha de pneus, a gente tirou a máquina de lavar, roupa, e se nós formos para sacola plástica e garrafa PET, para usar um termo que está muito em alta aí, é uma verdadeira pandemia de garrafa PET. Qualquer arroio, qualquer vala que a gente limpa, uma quantidade absurda de garrafa PET, e isso para muitas famílias, para muitas pessoas, é um produto nobre, é a renda daquelas famílias que eles podem reciclar, que eles podem levar. Então, assim, quando a gente tiver a consciência da população, né, quando a população conseguir entender isso, que aquele resíduo que está sendo descartado de forma incorreta é a fonte de renda para muitas pessoas e que causa muitos problemas para elas próprias, acho que aí a gente vai conseguir ter uma evolução muito grande nesse sistema. Bom, Jorge, diante disso, desses relatos aí, eu queria entender também, bom, a chuva daqui a pouco pode vir a acontecer, né? Mesmo que fevereiro esteja aí com precipitação baixa aí, não haja muitas chuvas previstas, mas como é que fica a comunidade esperando para que numa próxima situação aconteça de novo o que aconteceu, né? Transbordamentos, alagamentos, como que vocês estão preparados? Se é que dá para dizer que a comunidade pode se preparar para isso? É complicado, viu? A própria presidente aqui da associação, Dona Margarete, ela teve na última chuva, ela teve a casa alagada, deu quase 1 metro dentro da casa dela. Terrível, assim. Fazia algum tempo que já não subia tanto, né, a água. E foi um choque. As pessoas nunca esperam. Eu mesmo já tive a minha casa alagada em 2013, quando rompeu lá ali do lado da Fiergs, o Arroio Feijó. Eu não acreditei com a quantidade de água que tinha dentro de casa. Inclusive, na época, eu tirei minha mãe pela janela. Tive que tirar minha mãe pela janela. Terrível. Barco passando na frente da tua casa, bombeiros. É terrível, a sensação de perda total, né? É quando a água sobe e quando a água desce. Terrível, mas eu não quero passar nunca mais por isso. E depois desse dia que eu me engajei na associação, por causa das perdas que eu tive, foi terrível mesmo. E a comunidade, assim, o que eu vou dizer? A gente precisa das limpezas periódicas, das bocas de lobo, a gente precisa da conscientização. É um trabalho árduo, é difícil, a cidade é grande. O bairro aqui, a gente está num bairro super baixo, e a gente tem construções aqui, condomínios se instalando, então aumenta mais água, mais volume dentro do Arroio Passo das Pedras. Nós temos o Arroio Passo da Mangueira também. É bem complicado, viu? As pessoas, quando perdem, vem fotos, vem tudo, e é terrível. Pessoas de idade com água dentro de casa. A gente está esperando, a gente espera que a dragagem, que ela venha antes do inverno até a Escola Liberato ali, ou passando melhor ali atrás desse Brasil, porque a gente não sabe. Como os volumes de chuva estão muito altos, as pessoas não dormem, né, quando chove. As pessoas ficam bem assustadas. Eu mesmo, eu moro aqui próximo à casa de bombas da CB10 aqui, casa de bombas 10, próximo à Vila Brasília, né? Então eu sempre estou ali, eu sempre vou ali na casa de bombas, e eu sempre vou ali ver o que está precisando ali, porque vai me afetar, né? Então, eu já comprei a ideia aí de estar junto com o DEMAI aí, vendo as necessidades aqui do bairro e levando para eles no que pode melhorar. E, inclusive, aqui, nós temos aqui agora, precisamos trocar as comportas, né, Alexandre? Precisamos ver as bocas de lobo lá, próxima à Escola Liberato lá, esperando aí as próximas chuvas não alaguem, né? Que as pessoas não sofram mais aí. Acho que é isso. Professor André, esse relato do Jorge aí demonstra realmente, né, que às vezes parece que a situação de resolver está muito longe ainda, né, e aí as pessoas ficam só aguardando,
Na sua visão, do ponto de vista estrutural também, há alguma outra coisa que possa ser feita de forma mais rápida para isso também? Eu não vou enganar vocês, é difícil. É difícil ter uma solução rápida. Por quê? Porque a nossa ocupação do solo nunca respeitou áreas de planície de inundação dos arroios, dentro da área urbana, né? Então, na hidrologia normal, natural, um rio sai da calha a cada 2 anos em média. Ou seja, alagamento a cada 2 anos na planície de inundação. Se você está morando na planície de inundação, o risco é enorme, né? O que se pode fazer? Aprofundar o canal, mas aí nem sempre isso vai dar declividade lá para o Gravataí, por exemplo, né? O Gravataí pode ter água mais alta e não vai dar vazão. Posso botar piscinão, aí eu preciso de espaço para botar um piscinão, né? Preciso ter as casas de bombas funcionando nos trinques, como se diz, né? Então, voltando a dizer, a drenagem é para funcionar com um período de retorno baixo, ou seja, uma chuva relativamente frequente, que a gente chama de chuva de 5 anos a 10 anos, né? Que isso é histórico lá do DEP, eu não sei como é que está sendo isso tratado pelo DEMAI atualmente, a nível de macrodrenagem. A nível de... Isso é alagamento, né? Alagamento é quando a drenagem não funciona, ou funciona além da sua capacidade, ou chove além da sua capacidade. Já as zonas ribeirinhas de rios, como o Gravataí, não se deveria ocupar nenhuma área até que tenha risco de 1%, ou seja, de 100 anos de período de retorno. A gente sabe que isso não é possível. Aí tem que fazer diques, tem que fazer uma série de obras, né? E isso são muitos e muitos milhões, né? Centenas de milhões. Então, a solução de médio prazo, curto prazo, e mesmo tendo dinheiro, não é possível. Nós temos que ter um novo pacto de ocupação de solo em Porto Alegre, né? E naquilo que já está consolidado, vamos tentar resolver da melhor forma possível, mas um sistema de drenagem, como foi colocado pelo diretor Alexandre, feito a posteriori, muito provavelmente não vai funcionar direito, né? Por falta de espaço e por questão física, né? Se eu estou em áreas planas, perto de arroios, infelizmente, com a impermeabilização elevada do solo, vai acontecer com frequência. E se tiver lixo, pior ainda. Se tiver sedimento, pior ainda, porque o assoreamento faz diminuir a capacidade de escoamento dos arroios. Então tem que ter esse planejamento, né? Tem que ser atualizado e cada vez mais incorporado ao plano diretor da cidade, né? Certo. Bom, nós estamos tratando sobre a drenagem urbana aqui na capital gaúcha e, em função do tempo, a gente precisa dar fim ao nosso programa, mas você é convidado a continuar acompanhando as discussões aqui na Câmara. Eu queria aproveitar e pedir para que cada um de vocês pudesse finalizar com um minutinho, uma fala final para a gente encaminhar aí para o encerramento. Vereadora Karen, por favor. Agradecer, então, novamente o convite, alertar a população de Porto Alegre em relação a essa lista de imóveis públicos que estão para serem negociados na Câmara de Vereadores nas próximas semanas. Eu quero informar a população em relação a essa lista de imóveis e que juntos a gente consiga usar a Datatab enquanto um instrumento de debate, e não só de debate, mas de encaminhamento em relação a essa questão. Vamos estar solicitando audiência pública e é importante, sim, que a população more no centro, more nos bairros centrais. Assim, para nós, enquanto legisladores desse campo, né, que pensa a cidade enquanto um espaço que tem que ser integrado, que tem que ser inclusivo, é fundamental que a população se aproprie disso e faça a batalha junto. Nos ajude a movimentar o parlamento nesse sentido, né, da dignidade, da justiça social, e dê um sentido social para esses imóveis que são públicos. São nossos, somos todos os cidadãos de Porto Alegre, né? A gente tem que disputar isso por uma perspectiva de cidade, porque senão a gente sempre abre mão de fazer o nosso papel na história e relega para políticos que, em sucessivas gestões,
vem criando essa situação de caos na nossa cidade e tem consequência aquilo que a gente vota na Câmara. Obrigado, vereadora. Alexandre, por favor. Bom, então, mais uma vez agradecer esse espaço, essa oportunidade e chamar a atenção que os nossos investimentos em limpeza, em manutenção, no sistema de drenagem urbana foi, no ano de 2021, muito maior do que aqueles anos, mais de 50% a mais do que aqueles anos que vinham sendo executados pelo DEP. Mas a gente ainda tem muito o que fazer. E o nosso sistema pensado e planejado e que está em execução já de limpeza, manutenção, dragagem e retificação dos canais, arroz, do sistema de macrodrenagem, serão históricos como há muitos anos não se vê no município de Porto Alegre, e faremos nesse sistema até o final da gestão, porque a gente tem a convicção de que é isso que vai levar a uma condição muito melhor o nosso sistema de drenagem urbana. Obrigado, Alexandre. Jorge, por favor, tua fala final. A gente agradece em nome da associação, mas aí de todos os componentes, né? E a gente espera aí que as coisas melhorem, que a dragagem surta efeito aí, a gente espera não ficar mais alagado aqui. E a gente vai seguir fiscalizando aí e trabalhando junto aos órgãos aí do município para ser mais um braço aí, né, de ajuda para que os impactos não sejam tão fortes aí no bairro. É isso, tá? A gente agradece a todos aí. Obrigado, Jorge. Professor André, por favor. O tema água, a lição que eu vejo aqui, que eu recebi aqui nesse debate, é que a água realmente tem que ser um tema a ser apropriado pela população, né? Me pergunto como é que isso está sendo tratado nos projetos pedagógicos, nas escolas públicas e privadas, né? Porque eu acho que não basta apenas a educação ambiental do DEMAI, DMLU fazer coisa, tem que ter algo permanente, uma espécie de disciplina. Então as pessoas têm que ter noção da água na cidade, na água no meio urbano, a questão de risco, saber que existe risco em morar em certos lugares e que as soluções, que eu aprendi bastante aqui com o Jorge e com a Karen, depende muito da comunidade também, né? Então eu vejo com muito bons olhos essa interação que está havendo e a receptividade do DEMAI, né, na pessoa do Alexandre, com a atuação, né, consciente de pessoas que estão lá no local, né, onde os problemas acontecem, né? Então, acho isso importante, o de cima para baixo e de baixo para cima, se encontrar num ponto ideal, e tudo isso com educação. Eu não estou vendo projeto pedagógico permanente ambiental nas escolas. Eu fico abismado que só tenha 5, 6% de coleta seletiva de lixo em Porto Alegre. Certo. Obrigado, professor. Obrigado a todos os convidados. Obrigado a você que nos acompanhou. E não esqueça que você pode seguir acompanhando a programação da TV Câmara por meio das nossas redes sociais e também pelo site do Legislativo aqui de Porto Alegre. Obrigado e até a próxima edição.